Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nós estamos no nosso quarto vídeo numa série escatológica sobre profecia, sobre a volta de Jesus, falando sobre o propósito divino ou o plano de Deus para as eras. E nós vamos falar hoje, continuar, num outro momento, falando sobre o decurso da presente era. Como é que se processa tudo isso? Como é que ela se realiza? Nós estamos compreendendo um pouquinho mais sobre as questões da dispensação de Deus através dos tempos, através das eras. Nós falamos já que o período, desde a rejeição do Messias por Israel, até a sua recepção por Israel no seu segundo advento, ou na segunda vinda, que é a vinda visível do Senhor Jesus, ele foi apresentado em duas partes na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 13 e em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. O primeiro, dentro da perspectiva do plano do reino de Deus. Já o segundo, dentro da perspectiva do plano da igreja de Deus. Então, esse decurso da presente era, nós vamos estar delineando, vamos estar falando através dessas belas duas passagens da palavra de Deus. A primeira delas é Mateus capítulo 13. Em Mateus 13, 11, nosso Senhor revela, ele está falando aqui e apresentando para nós o decurso dos mistérios do reino de Deus. E essa instrução adquire-se através da interpretação correta das parábolas aqui registradas. E são várias parábolas registradas em Mateus 13. Há três formas básicas para a interpretação desse capítulo. A primeira dessas interpretações é aquelas que dissociam qualquer significado profético da passagem e estudam apenas as suas lições espirituais e morais, como influem e como elas interferem na vida dos crentes hoje. Como realço, por exemplo, a união dos propósitos de Deus, desde a queda do homem até o estado eterno, esses intérpretes deixam de diferenciar os planos de Deus para Israel e para a igreja. Eles colocam como se fosse a mesma coisa, mas não são coisas distintas. E, consequentemente, vem apenas a verdade eclesiástica, ou seja, para a igreja da passagem. Apesar das contradições que tal método, e nós não recomendamos esse método, implica, persistem também essas pessoas em defender esse tipo de método, como se fosse algo apenas simbólico, metafórico, cujo princípio espiritual que está por detrás é o que vale para a igreja hoje. Tal abordagem interpretativa, ela não aborda a dispensação, ela é não dispensacional do pós-milenarismo e do amilenarismo. São as duas abordagens que não são dispensacional do pós-milenarismo e do amilenarismo. São duas posições escatológicas aqui que fazem esse tipo de abordagem que nós falamos. Apenas vendo o valor simbólico, moral e ético para a igreja hoje e não profético. Segunda abordagem, em segundo lugar, existe os que, reconhecendo a diferença entre Israel e igreja, creem que essa passagem esteja totalmente limitada ao plano de Deus para Israel e a relegam a apenas uma revelação relacionada a Israel no período tribulacional em que Deus está preparando a nação para o rei vindouro. E essa é uma forma de interpretação daqueles que têm um posicionamento ultra dispensacionalista, o que também é errado. Mas em terceiro lugar tem uma interpretação mais correta. São aqueles que creem que essa passagem de Mateus 13 nas Escrituras mostram as condições terrenas com relação ao desenvolvimento do plano do reino de Deus durante o período da ausência do rei, que é esse período que nós estamos vivendo, a dispensação da graça, a era da igreja. E essas parábolas referem-se aos acontecimentos de todo o período interadventos, ou seja, entre as duas vindas. A primeira vinda, onde o Logos de Deus, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e a segunda vinda,
que é a segunda vinda visível de Cristo antes da implantação do reino milenial. E essa é a forma de interpretação mais correta adotada aqui nesse estudo que nós estamos falando para vocês, ok? Primeiro, o uso do método parabólico, né? Para haver um tom de surpresa e de espanto na pergunta, quando Jesus faz a seguinte pergunta em Mateus 13:10. Quando eles falam, na verdade, para Jesus, por que lhes falas por parábolas, né? Perguntam ali a Jesus. E a mudança dessa ênfase na leitura dessa pergunta mostrará diversas causas possíveis para a surpresa daqueles que estavam ouvindo as palavras de Jesus. Se lêssemos por que lhes falas por parábolas, a pergunta levantaria o problema da razão pela qual o Senhor estaria falando à multidão, como faz em Mateus 13, de 1 a 3, quando no capítulo anterior, após a rejeição manifesta do testemunho aqui do Espírito Santo, a pessoa de Cristo pela nação de Israel, ele descrevera a multidão como uma geração má e adúltera no versículo 39. Então o problema seria, por que ele continua a ensinar a uma nação, aqui Israel, que declarou publicamente que ele é filho de Satanás? Ou seja, os fariseus, saduceus, herodianos estavam dizendo que Jesus era filho de Satanás, era filho de Belzebu. Então por que ele continua a ensinar essa nação, mesmo tendo sido acusado de ser um pregador ou filho do próprio Satanás? Então a natureza da resposta surge a partir dos versículos seguintes, indicando que a pergunta deve ser entendida: por que lhe falas por parábola? Ou seja, não havia nada de novo no uso de parábolas em si, pois o Senhor utilizou esse recurso com frequência em várias vezes através dos evangelhos, tanto para instruir como para também ilustrar verdades espirituais extraordinárias que ele queria transmitir aos seus discípulos, bem como às demais multidões que estavam ouvindo ele. Então os discípulos devem ter reconhecido uma nova tônica no método de ensino do Senhor Jesus. E em resposta à pergunta dos discípulos, o Senhor dá 3 propósitos para o uso do método parabólico, ou seja, com a utilização de parábolas para a sua instrução. Primeiro desses propósitos de Deus usar parábolas. Por que Jesus usou as parábolas? Primeiro, porque era um meio de consolidar a sua declaração de messianidade, de que ele era o Messias prometido a Israel. Está lá em Mateus 13, 34 a 35. Então, além de outros sinais, né, sinais miraculosos, expulsão de demônios, e milagres e maravilhas que ele fazia, além de outros sinais, ele provava, utilizando as parábolas, a sua declaração de messianidade. E havia um sinal relacionado dentro das profecias de Isaías. Segundo lugar, era um método também para revelar a verdade ao ouvinte crente, aquele que realmente ia crer, conforme Jesus nos relata ali em Mateus 13, 11. Terceiro lugar, era um método também para esconder a verdade do ouvinte descrente, aquele que endurecia o seu coração, conforme nos relata Mateus 13, de 13 a 15. Então, essa era a razão pela qual era necessário esconder a verdade, né? Esconder a verdade de ser vista na consideração seguinte que nós vamos trazer para vocês. Então, segundo lugar, o contexto do capítulo do Evangelho. Nós precisamos entender o contexto do Evangelho de Mateus capítulo 13, que é essa abordagem dessas parábolas que nós vamos falar. Qual era o contexto? Mateus é um evangelho que apresenta o Senhor Jesus como rei, o rei de Yahvé, o rei de Jeová, e um Messias revelado de Israel. Ele revela a apresentação de do Messias, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, a Israel. Um teólogo já dizia: mais do que qualquer outro, o evangelho de Mateus está aliado às escrituras hebraicas, em tema e em tom, ou seja, os assuntos delas são seus assuntos. O Messias, Israel, a lei, o reino, a profecia, ideias e termos judaicos caracterizam todo o registro de Mateus.
E seu testemunho não teria impressionado nem romanos, para quem Marcos escreveu, nem gregos, para quem Lucas escreveu, mas sim os judeus. E para os judeus, sim, teria uma importância certeira, por causa dos usos de todas essas características que a gente mencionou, tá bom? Está escrito na obra The Guide to the Gospel, na página 248 de Graham Scrooge, né? Um grande erudito cristão. Então esse fato é revelado por numerosas referências, por exemplo, ao filho de Davi. Várias vezes aparecem referências ao filho de Davi. Ao cumprimento também de profecias, nós vemos vários cumprimentos de profecias. Nós vemos no Evangelho de Mateus costumes judaicos. Nós vemos a presença da lei mosaica em vários trechos de Mateus. Nós vemos o sábado, né, sendo ali trabalhado a questão do sábado. Nós vemos também a cidade santa e o lugar santo. Ali Jerusalém, referências a Jerusalém, cuja importância era fenomenal no coração dos judeus naquela época e em todos os tempos. Então Cristo é relacionado à profecia em todo o tempo. Você vê em todo o tempo em Mateus, Cristo sendo referendado com profecias do Antigo Testamento. Isso terá influência importante no significado do termo reino de Deus presente no livro de Mateus. Então esse capítulo 13 de Mateus tem um lugar inigualável no desenvolvimento do tema do Evangelho. Por todo o livro, Cristo é visto em sua apresentação como o Messias prometido a Israel. Nos capítulos 1 e 2 de Mateus é afirmado o seu direito legal ao trono. Ao trono de quem? De Davi. E no capítulo 3 de Mateus é retratada a dedicação do rei. No capítulo 4 de Mateus é demonstrado o direito moral do rei. Do capítulo 5 ao 7, nós vemos o direito judicial, né? Como Jesus como novo legislador, o novo Moisés. O direito judicial do rei Jesus é defendido em Mateus de 5 a 7, no Sermão do Monte. Ali também em Mateus de 8 a 10 é apresentada a autoridade do rei, através de milagres, sinais, prodígios. E também quando o seu direito profético é demonstrado pelo seu ministério ali às multidões e a Israel. E nos capítulos 11 e 12 vemos a oposição ao rei Jesus por parte dos religiosos daquela época. Então a grande questão diante de Israel é esta: e este, porventura, é o filho de Davi? É a grande pergunta que surgiu ali em Mateus 12, 23. E é claro que Israel responde negativamente com relação a isso. Mas Cristo demonstrou que tanto ele quanto o seu antecessor, né, aqui no caso João Batista, foram rejeitados. Está lá em Mateus 11, de 1 a 9. E essa rejeição resultará num juízo que viria sobre Israel. Está lá em Mateus 11, de 20 a 24. Então, por causa da rejeição total na cruz, Cristo pôde fazer um novo convite. Agora, tanto a judeus quanto a gentios, na dispensação da graça, nós vemos isso em Mateus 11, 28 a 30. Todos podem se tornar povo de Deus, filhos de Deus, igreja do Senhor. Então, no capítulo 12, a rejeição chega ao clímax. A população debatia a pessoa de Cristo, em Mateus 12, 23. A resposta dada pelos fariseus foram este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Olha só aonde pode ser levada a dureza de coração, a religiosidade, o legalismo no coração das pessoas. Podem chegar ao ponto de blasfemarem contra o Espírito Santo e atribuírem a demônios aquilo que Jesus estava fazendo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É aquilo que foi relatado em Mateus 12, 24. Então, o Espírito Santo apresentara, em Mateus aqui, seus testemunhos da pessoa de Cristo por meio das suas palavras e das suas obras grandiosas. E os líderes que examinaram a evidência decidiram que as suas credenciais, ou seja, as credenciais do verdadeiro Messias, eram do inferno e não do céu. A grande advertência dessa cegueira legal e de julgamento é dada pelo Senhor à nação, no capítulo 12, de 31 a 32. Então, à medida que o capítulo termina, o capítulo 12, de 46 a 50, o Senhor dá a entender que está deixando de lado todos os relacionamentos naturais, como o que Israel tinha com ele.
e com as alianças pelo nascimento físico, está estabelecendo um novo pacto, um novo relacionamento, agora, a partir de agora, graças a Deus, baseado na fé. Eu vou terminar com as palavras de Kelly, de William Kelly, que fala o seguinte: ele renunciou a toda ligação terrena para com o tempo presente. A única ligação que ele, Jesus aqui, reconhece agora é com o Pai Celeste, e foi formada pela palavra de Deus, revelada à alma do homem. Assim, temos nesse capítulo, o capítulo 12, o Senhor terminando o testemunho para com Israel, e no capítulo seguinte, que é Mateus 13, que nós estamos falando aqui, encontraremos o que surgirá de maneira dispensacional, as novas relações que o Senhor está prestes a revelar, o novo pacto, a nova aliança, agora não baseado em ascendência, numa descendência natural, mas sim numa descendência espiritual mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora, Israel rejeita o reino que foi oferecido por Jesus e surge naturalmente a pergunta: o que aconteceu com o plano do reino de Deus, agora que o reino foi rejeitado e o rei estará ausente? E a resposta é: já que esse reino foi objeto de uma aliança irrevogável, é inadmissível que ele seja abandonado. O capítulo, então, arrola os acontecimentos do plano do reino, desde a sua rejeição até ele ser aceito lá no final profético, do perfil profético, na segunda vinda, quando a nação de Israel receberá o Rei Jesus, o Messias prometido, no seu segundo advento, ou seja, na sua segunda vinda visível, antes da implantação do reino milenial. Qual é o uso do termo reino dos céus nas Escrituras? É o que nós vamos abordar no seguinte vídeo. Continue conosco aqui. Amém?